Meus irmãos, nós estamos já há algum tempo refletindo sobre esse tema, né? Recalculando a rota, redescobrindo o propósito de Deus para a nossa vida. E hoje nós estaremos meditando sobre esse tema, precisamos um do outro, né? O amor que atrai e restaura. E olha que algumas semanas atrás nós meditamos sobre o seguinte, essa afirmação da palavra de Deus: não é bom que o homem esteja só. E nós vimos o seguinte, que todos nós precisamos, Deus nos construiu assim, necessitamos de Deus e necessitamos de outras pessoas. Não é bom que o homem esteja só. É o que a palavra de Deus nos diz. E a Bíblia, quando afirma isso, que Deus percebeu a necessidade do homem, Deus já interviu imediatamente. O que Deus fez? Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então Deus, para satisfazer ou para preencher essa necessidade do homem, porque não é bom que o homem esteja só, Deus fez uma auxiliadora que seja semelhante a ele. É interessante observar na palavra de Deus que o termo auxiliadora não significa inferioridade. Porque a própria palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o nosso auxílio, nossa segurança. Em hebraico, a palavra auxiliador é a palavra ezer, a mesma palavra utilizada para um exército. Isto é, o homem sozinho não consegue viver. Ele precisa de ajuda, ele precisa de um exército ao seu lado para estar com ele, para fortalecê-lo. E é interessante que a palavra de Deus diz, uma auxiliadora que seja semelhante a ele e não igual a ele. Porque Deus poderia fazer, por exemplo, um homem, certo? Para ser um companheiro do próprio homem. Nem estou entrando na questão da homoafetividade, nada disso. Mas Deus estabeleceu o quê? Uma pessoa semelhante, com características parecidas, mas não iguais, para que um complementasse o outro. Por isso, o que acontece? Em um casamento, as pessoas têm características diferentes, não é? Eu tenho uma característica, a Darcy tem outra característica. Nós somos muito interessantes, que a gente não bate em nada, quase nada, né? Ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra, né? E na hora que vai conversar, vai ser aquela conversa que, com visões diferentes da realidade, porque um vai complementando o outro. O relacionamento é assim. No casamento, no dia a dia, um complementa o outro. Não é igual. Não são pensamentos semelhantes. Porque há necessidade de um complementar, um preencher o outro. E essa necessidade de ter pessoas convivendo conosco é uma característica essencial do ser humano. Nós precisamos um do outro. Isso é algo essencial, não há como negar isso. Até nós já colocamos para os irmãos a respeito disso também. Uma criança, quando nasce, ela precisa de um adulto junto com ela para poder se desenvolver. Caso contrário, ela não tem condições de viver. Mas aí surge uma questão, meus irmãos, que nos assusta. Não sei se os irmãos viram nessa semana um casal conversando, acho que num parapeito, e de repente o rapaz pegou e deu uma cotovelada no rosto da companheira e a companheira desmaia. Aí ele começa a socorrer ela, né? Aí as pessoas veem aquela filmagem toda e ele acaba sendo preso. Aí você vai analisar a situação, os dois tinham um relacionamento já há cerca de 9 anos. E nós ficamos imaginando, como iniciou esse relacionamento? Iniciou com uma cotovelada no rosto? De forma nenhuma. Um olhar, né? Um sorriso, uma conversa agradável. Os dois perceberam que um complementava o outro. Os dois perceberam que um precisava do outro. E aí construíram um relacionamento iniciado com amor. Mas o que aconteceu para chegar a algo de uma violência tão extrema?
Não é estranho? Se Deus nos constituiu dessa forma, que nós precisamos do outro, por que que as pessoas têm tanta dificuldade de conviver com a outra? Por que que as pessoas se agridem, se ofendem, se ferem mutuamente? É muito estranho isso. Durante a pandemia, aumentou assustadoramente o número de divórcios, porque as pessoas dentro de casa começaram a perceber dificuldade enorme de convivência e aumentaram os divórcios durante a pandemia. Por quê? E depois que acabou a pandemia, reduziu o número de divórcios. As pessoas convivendo no mesmo espaço, tendo que trocar experiências, conversar uma com as outras, conviver, não dá certo, começar a briga, a discussão e tudo mais. Existe algo que, que nos afeta assim, no nosso dia a dia, que as pessoas falam de divórcio cinza, ou divórcio cinzento. Sabe o que é um divórcio cinzento? O divórcio cinzento é uma característica da sociedade atual do aumento das separações, dos divórcios, com pessoas com mais de 50 anos. Cinza porque o cabelo começa a tingir, né, de branco. As dificuldades de relacionamento, inclusive na faixa dos 50 anos. A média de separações é em torno de 43 anos para os homens e 41 anos para as mulheres. Porque é o conflito que há entre os dois, ali aquela dificuldade, é uma separação. Mas por quê? Se iniciou com amor, se iniciou com aquela troca de olhar, o coração batendo mais forte, aquele sorriso, aquele diálogo legal, por que que o relacionamento acabou se tornando de uma forma tão agressiva, tão difícil? Existe ainda algo que nos assusta, que alguns estudos falam, da chamada violência silenciosa que ocorre dentro do lar. Por que silenciosa? Porque as pessoas não divulgam essa violência. Não é a mulher divulgando a violência do marido, porque hoje é enfatizado isso, é colocado isso, é justo isso, e vice-versa também, mas a violência dos filhos contra os pais. Há uma pesquisa na Europa que indica que 10% dos lares há agressão entre filhos contra pais, ou contra principalmente a mãe, e filhos adolescentes que partem para a agressão, iniciando com a agressão verbal, depois vai para a agressão física. E por que que é silenciosa? Porque quando a mãe sofre a agressão de um filho, a mãe considera aquilo culpa dela, porque ela considera que houve alguma falha no processo de educação. E é muito difícil lidar com essa situação que está se ampliando. Eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido alguns casos de pessoas assim, ou até não chegaram a ouvir, porque a pessoa nem fala, porque é algo extremamente doloroso a pessoa ter que falar que o próprio filho praticou a agressão. Nós temos a agressão dos pais contra os filhos. Nós falamos de várias agressões que ocorrem dentro do lar. O lar não é um lugar de proteção? O lar não é um lugar onde o amor deve imperar? Por que que é exatamente no lar, que é considerado por muitos estudos um lugar mais violento que existe? O lugar mais difícil de conviver, um lugar mais difícil de se relacionar. E se o lar é a célula da sociedade, nós podemos levar isso para toda a sociedade. Essa afirmação de Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Eu vou oferecer ao homem uma pessoa para estar com ele, para apoiá-lo, para ajudá-lo, para ser seu companheiro, sua companheira. Eu farei isso. Eu vou estabelecer algo para que as pessoas convivam umas com as outras e assim sejam pessoas felizes, pessoas que encontrem a sua plena felicidade. Isso é algo praticamente que nos assusta. Aí surge essa questão, né? Deixa eu ver aqui. Se as pessoas dependem uma das outras para viver,
Por que elas ferem e magoam umas às outras? É uma pergunta que às vezes nós fazemos. Aquela cena da pessoa dando a cotovelada no rosto da esposa, da companheira, mas por que ele fez isso? Por que os filhos agridem os pais agridem os filhos? Por que isso acontece? Essa pergunta é feita não apenas hoje, é feita no decorrer do tempo. Por exemplo, Platão afirmou que a origem da violência é a ignorância do bem. As pessoas praticam a violência porque ignoram o que é o bem. É uma explicação. Aristóteles, seu discípulo, falou que não. A origem da violência é que as pessoas não conseguem lidar direito com as suas emoções. Por isso elas agridem. Um outro pensador, Nietzsche, ele fala, não, a origem da violência é o seguinte, a pessoa está frustrada porque ela se sente fraca de alguém mais forte. Então, naturalmente, ela parte para a agressão. Isso é a afirmação de Nietzsche. Um outro pensador, foi Rogers, ele falou o seguinte, não, a violência é porque a pessoa está com uma carência emocional muito grande que ela não consegue satisfazer. Então, ela parte para a violência. São todas explicações interessantes. Às vezes, na mídia, a gente ouve explicações semelhantes. Um outro pensador, que é Skinner, ele fala que não. A violência é o seguinte, as pessoas observam e verificam que a violência dá resultado. Porque a pessoa agressiva parece que ela consegue melhores posições. A pessoa agressiva ela consegue fazer algumas coisas interessantes. Então, a pessoa aprende que agredir é uma boa, porque vai ter benefício para ela. Há várias explicações para a agressão, para a violência. Uma das que mais predominou durante um bom tempo é a teoria frustração-agressão. A pessoa frustrada, ela agride. Se ela vai sair de casa, o pneu do carro está furado, ela troca o pneu. Frustração. Chega no trabalho, atrasado. Frustração. Aí chega alguém e fala, por que você está atrasado? Essa soma de frustração leva a uma agressão. Né? Mas nem todo mundo frustrado agride. Às vezes a pessoa chora. Às vezes a pessoa guarda no coração o que está acontecendo. Mas então, qual é a origem? Né? Como explicar o motivo pelo qual as pessoas se ferem e magoam umas às outras? A palavra de Deus nos diz. Lá, em Tiago 4, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina assim. A origem da violência, da agressão, está basicamente num conflito de desejos dentro da pessoa. Todos nós sabemos que precisamos um do outro. É uma necessidade humana. Só que nesse conflito de paixões e desejos, o que acaba acontecendo? Há uma distorção, uma corrupção nesse desejo. E a pessoa começa a olhar o outro como uma ameaça. Aquela pessoa, não, eu preciso dela, mas ela é uma ameaça para mim. Eu preciso dar um jeito nela porque ela é uma ameaça. Eu preciso vencer, ela é uma ameaça, é alguém que eu preciso humilhar, é alguém que eu preciso sobrepor, é alguém que eu preciso, de alguma forma, controlar. E aí gera o quê? Além de partir para a agressão, parte por estratégias de manipular a pessoa para que ela satisfaça os seus desejos, por uma distorção, um conflito de prazeres que há dentro dela, no seu coração. Corrompe o que ocorre. E a palavra de Deus nos fala que isso se inicia onde? Iniciou no Éden. Quando o homem pecou, houve um conflito entre os dois, no qual o homem colocou a culpa em Eva, né, do que havia acontecido, e começou um conflito. Logo em seguida, Caim mata Abel. Isso é, um precisa do outro, mas vê o outro como uma ameaça, parte para a agressão, parte para a violência,
parte para a acusação. Consequência direta do pecado, que corrompe o coração humano e dificulta os relacionamentos. Além disso, o que nós percebemos? A palavra de Deus nos fala que o pecado, além de corromper essa percepção do homem, da realidade, de começar a ver o outro como uma ameaça, o pecado também cega. Cega. A pessoa não consegue perceber o quanto precisa do outro. E aí vem a palavra de Deus e fala o seguinte: quem faz mal ao seu próprio corpo? Quem faz mal a si mesmo? Quando a pessoa pratica violência contra o outro, ela está praticando violência contra si mesmo. É como se a pessoa estivesse colocando veneno no alimento que sustenta a sua vida. É algo extremamente irracional. É uma perversão. É como se o homem tivesse um conflito muito grande, como diz a palavra de Deus. Prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Ele precisa do outro, mas é o outro como inimigo. Ele precisa do outro, mas ele tem medo de se relacionar com o outro. Ele precisa do outro, mas ele faz o quê? Ele agride o outro, como se estivesse fazendo bem para ele, mas de fato fazendo mal. Quando a palavra de Deus diz: far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou uma que seja semelhante a ele, isso é, na convivência, o que acontece? Para nós convivermos com as outras pessoas, é necessário reconhecer a nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis, isso é, nós somos frágeis, por isso precisamos do outro. Essa semana, né, a minha cunhada esteve em casa, a Yolanda, que estava com dengue, Darcy ficou cuidando dela. Precisava de alguém para apoiar, para ajudar, para cuidar, restabelecer a saúde. Percepção de vulnerabilidade. Ela poderia ter feito o seguinte: eu vou cuidar da dengue sozinha em casa. Não tem como. Não tinha como sobreviver. A pessoa precisa, para conviver com o outro, reconhecer que é vulnerável. E isso é uma dificuldade enorme. Como eu vou reconhecer que eu sou vulnerável se toda a sociedade afirma o tempo todo que eu tenho que ser uma pessoa que não tenha fragilidade? Além de ser vulnerável, é necessário que a pessoa expresse o quê? Naturalmente, humildade. Eu preciso do outro. Eu necessito do outro. E isso para que eu faça o quê? Para que eu me entregue e receba a ajuda que eu preciso. Todo relacionamento é necessário reconhecer a vulnerabilidade, reconhecer a ser humilde, para poder se entregar e desenvolver um relacionamento sadio com alguém. O casamento é assim. No trabalho é assim, né? Os irmãos que trabalham na empresa, né, a Jaqueline, alguns irmãos, como é importante que a pessoa que está trabalhando reconheça, né, o funcionário, que ele é vulnerável, para que ele busque ajuda para poder receber ajuda. Se ele não reconhecer isso, não tem como ajudar, é difícil demais. Esse reconhecimento de vulnerabilidade é uma necessidade para conviver. Só que aí o que acontece? Medo. Se eu reconhecer que sou vulnerável, se eu me humilhar pedindo ajuda, se eu me entregar a essa pessoa para que ela possa me auxiliar, eu tenho medo que ela vá me ferir. Eu tenho muito medo. Se eu tenho tanto medo assim, qual é a atitude que eu vou tomar? Eu vou agir antes. Mesmo sendo vulnerável, vou dizer que sou forte. Não vou me entregar. E no lugar de como eu estou com medo de ser ferido, eu vou ferir primeiro. Eu vou agredir primeiro. Eu vou fazer tudo que for necessário para poder sobreviver. São características de uma sociedade no qual as pessoas, elas, no relacionamento, na convivência umas com as outras, realizam essas ações. Isso nos assusta. E é interessante, aí vem uma pergunta, né? O homem é cheio de contradição. Por isso a palavra de Deus diz, né? Prazeres que estão em conflito dentro de vocês é a origem das brigas, das guerras. Contradição. Ele precisa do outro, mas agride o outro. Ele necessita se aproximar do outro para poder viver, mas ele se afasta.
Ele precisa do outro para pedir ajuda, mas ele se cala. É um conflito enorme dentro dele. Como que resolve essa situação? Olha o que a palavra de Deus diz. Cobiçam e nada têm. Nada tem. A pessoa quer algo que não consegue alcançar. É uma angústia tão grande que o homem precisa do outro para conviver, para viver, para ter uma vida saudável. E nessa angústia, o que, que ele sente? É como a pessoa tomar água e nunca matar a sede. É um desespero. Ela está com fome, ela se alimenta e nunca mata a fome. Quando a Bíblia fala cobiça nada tem, é isso, a pessoa busca e nunca consegue. É uma angústia enorme, um sofrimento enorme. As pessoas precisam uma das outras, mas agridem umas às outras e vive sofrendo. O que fazer? Qual a solução? Como resolver isso? Aí surge uma questão, né, que nós vemos aqui. O que fazer para as pessoas não magoarem ou ferirem umas às outras? O que é necessário fazer? Aí tem algumas situações interessantes. Nós ouvimos o tempo todo isso. A violência está aumentando, vamos fazer leis mais rígidas. Né? Já viram esse discurso? Vamos fazer leis mais rígidas. Isso resolve a violência. Pode melhorar, mas não resolve. Porque lei mais rígida, sabe o que acontece? Exige advogados melhores para poder resolver o problema, provar que ele é inocente. Quer ver um exemplo? Radar em pista. É uma lei. Se você passar aquele radar, você vai ser multado. Aí está andando, correndo, vê o radar, reduz a velocidade, passa o radar e aumenta a velocidade. Não mudou o comportamento. Você só se adaptou à nova regra. Então, as leis, aumentar o rigor das leis é interessante, mas pode ajudar, mas não resolve. Uma outra questão, pena de morte. A pena de morte resolve. Vamos matar realmente. A pena de morte, normalmente quem morre são pessoas pobres que não têm um bom advogado. Senão elas se livram. Se livram. Observa as pessoas que morrem em pena de morte nos países que praticam. Né? Aí a pessoa fala, não, eu já sei o que vai resolver. Uma educação moral. As escolas têm que trabalhar com educação moral. É importante, sim, mas não resolve. Nessa semana teve na Unicamp um congresso de convivência pacífica em escola. Muitas pessoas estavam lá, colegas meus, eu vi lá. É muito importante esse tipo de ação, mas isso não resolve a violência. Tenta amenizar, mas não resolve. A angústia é tão grande, mas tão grande, que nós podemos dizer que a situação é a seguinte, né? Todo esforço humano para acabar com a violência é como uma vela apagada tentando acender a si mesma. É possível? Uma vela apagada tentando acender a si mesma. Se esforça e não dá em nada. Na nossa relação com pessoas que têm comportamentos agressivos também. Nós pensamos, já sei o que vou fazer uma intervenção. É como uma vela apagada tentando acender a outra vela apagada. Vai dar resultado? É um esforço inútil. Na ilustração tem uma fumacinha assim, nem fumaça sai. Nem fumaça sai. É impossível. O ser humano, diante das dificuldades provocadas pela consequência do pecado, que trabalha com seus prazeres internos de uma forma conflituosa, que a pessoa quer se aproximar, mas se afasta, a pessoa que ela ama, ela agride, ela não consegue confiar no outro, não consegue se entregar no outro, não consegue demonstrar sua vulnerabilidade para receber a ajuda do outro, isso não resolve com conversa. Como resolve? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, uma vela apagada, não consegue acender.
Mas Jesus, que é a luz, consegue acender a vela apagada. Jesus, que é a luz do mundo, consegue colocar vida dentro de nós. Jesus, que é a luz do mundo, consegue mudar a nossa forma de viver. Jesus, que é a luz do mundo, nos dá condições de amarmos as pessoas, ajudarmos as pessoas e termos relacionamentos saudáveis com as pessoas, convivermos com as pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É Jesus. Jesus. Jesus opera dentro de nós, mudança no nosso coração. Porque quando olhamos para Jesus, o que nós vemos? Jesus dando a sua vida por nós na cruz do Calvário. E quando as pessoas ao redor dele começavam a agredir com palavras, com ofensas, pessoas porque ele estava morrendo, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É Jesus que nos dá condições de amar as pessoas e conviver com as pessoas. E o que Jesus nos diz? Jesus afirma algo que é algo que aparentemente assustou quem ouviu naquele momento. Ele fez a seguinte afirmação: vocês ouviram falar, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos? Ouviram falar isso? Os irmãos já ouviram falar isso na televisão? Com outras palavras? Não leve desaforo para casa. Né? Tem que pagar na mesma moeda. Você não pode ter sangue de barata. Né? Ouviu o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos? Ele continua. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vocês sejam filhos do vosso Pai Celeste, que manda o sol e chuva sobre justos e injustos. Isto é necessário que vocês amem os seus inimigos. Mas como isso é possível? Olhando para Jesus, porque foi exatamente o que Jesus fez, amou os seus inimigos. E o que vem a palavra de Deus e fala o seguinte: uma pessoa não pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão, porque ele é mentiroso, porque Deus é amor. A palavra de Deus fala o seguinte: nisso as pessoas conhecerão que vocês são meus seguidores, se vocês amarem uns aos outros. Quem é que consegue acender a vela no nosso coração para amar as pessoas, conviver bem com as pessoas, termos um bom relacionamento com as pessoas? Quem é? É Jesus. Jesus. Essa é a maior necessidade do coração do homem. É Jesus Cristo, Senhor, conduzindo as nossas ações, os nossos relacionamentos. É Jesus Cristo. E aí vem uma questão: como em Cristo devemos nos relacionar uns com os outros? Nós que acreditamos em Cristo, confiamos em Cristo, como devemos ter um bom relacionamento com as pessoas? De que forma? A palavra de Deus nos fala que as pessoas que confiaram em Cristo tinham essa característica. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O povo de Deus com essa característica era diferente da sociedade que eles estavam. Porque na sociedade que eles viviam, o que imperava era a competição, era a violência. Os romanos defendiam que para subir o poder tem que ser violento, tem que ser agressivo. E eles observam que, na realidade, aqueles que acreditam em Cristo têm uma outra proposta de sociedade. No lugar de competição, eles estavam unânimes. A palavra unânime, no contexto bíblico, significa que estavam animados, unidos no mesmo ânimo, na mesma disposição. Partiam o pão de casa em casa, ajudavam uns aos outros. E tomavam suas refeições com alegria. Era um momento de alegria e não de competição. E eles contavam dessa forma com a simpatia de todos. E o que acontecia como consequência disso? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Isto é, essa característica de comunhão, de união, opera de tal forma uma simpatia entre as pessoas
que Deus vai acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Nós precisamos um dos outros, o amor ele atrai, o amor nos leva a nos relacionar uns com os outros. Por isso a palavra de Deus diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Celebrar a vitória dos nossos irmãos e chorar com aqueles que precisam. A nossa irmã Elisângela, ela está verificando a questão das datas dos nossos aniversários. Né? De todos nós. Para ter um momento de celebrar, alegrar-se com os que se alegram. Não é verdade? É muito legal isso. Nós pegarmos as nossas datas, nós compartilharmos tudo. Quando você faz aniversário, qual é a bênção que você recebeu essa semana? Essa semana eu recebi uma bênção especial de Deus, né? Vou ter um netinho, Felipe, uma bênção, que alegria, né? Uma bênção de Deus, né? Nosso irmão Boiago, a semana passada, foi a última quimioterapia, vai fazer o exame agora, uma bênção de Deus, louvado seja Deus, não é assim? Nós visitamos lá o Museu da Arqueologia Bíblica, uma bênção de Deus, né? Tem um vídeo, que bênção, né? Alegrar-se com os que se alegram, comemorar essas vitórias. Ó, Deus, eu fiz uma viagem que foi muito boa, louvado seja Deus, né? Nosso irmão Canda foi viajar esses dias, né? Uma bênção de Deus, então, são vitórias. O nosso irmão Marcos, o filho lá passou no concurso lá da polícia. Uma bênção de Deus, então, alegrar-se com os que se alegram. É o que a palavra de Deus diz, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. As pessoas que precisam de ajuda, necessitam de ajuda, nós ajudarmos, nos aproximarmos, vemos o que fazer para ajudar. Isso é expressão de amor. Isso faz bem para quem? Para a pessoa e principalmente para quem está ajudando. Porque Jesus mesmo, a palavra lá em Atos dos Apóstolos diz assim, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando nós ajudamos os outros, nós somos abençoados, mais do que a pessoa que está sendo abençoada. Minha cunhada ficou em casa essa semana e coitada da Darcy, tem que fazer comida para ela, almoço, janta, coitada da Darcy. Fiquei mais coitada dela. Foi uma semana que eu lavei menos louça, porque eu ficava esperto. Se você está cuidando dela, ela que vai lavar a louça dessa vez. Eu lavava a louça, eu ficava quietinho, observando a cena. Só no caso grave ia lavar a louça. E aí eu pergunto, quem que ficou mais feliz com a minha cunhada em casa? A minha cunhada Yolanda ou a Darcy? A Darcy, super feliz. Ela queria que a minha cunhada continuasse em casa. Porque cuidar do outro nos faz bem, porque quando é feito com amor. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos chamados a uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de sociedade. Cristo veio para restaurar relacionamentos quebrados. Cristo veio para formar uma nova comunidade de pessoas que se amam e ajudam umas às outras. E isso Cristo faz, reinando no nosso coração, reinando em nossa vida. Cristo é a luz que ilumina o nosso coração, que acende a nossa vida para nos dar esperança, para viver de uma forma que agrada o seu coração. Por que as pessoas que precisam uma das outras se agridem tanto? Porque elas estão contaminadas por pensamentos equivocados, gerados pelo pecado, conflitos, angústias, coisas complicadíssimas. Mas Cristo vem para reorientar nossa vida e dar uma nova forma de viver. Por isso que nós mais precisamos de Jesus, de Jesus, de Jesus. Meus irmãos, nós temos como igreja um porquê de existir, que é a nossa missão como igreja, que é convidar as pessoas para vir a Cristo, ensiná-las a viver em Cristo e prepará-las para falar de Cristo. E hoje, no nosso dia a dia, como colocar isso na nossa prática no momento atual? É um desafio para todos nós. Caminhar com Cristo, refletindo o quê? Seu amor aonde? Na família, dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Havendo as pessoas, eu tenho que fazer lá. Começa aqui dentro de casa. E nos relacionamentos que nós temos com as pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos? Convidando as pessoas e ajudando outras pessoas a seguir Jesus. Porque Jesus é a saída. Nós precisamos de Jesus.
E como fazer isso? Quais são os nossos valores que devemos cultivar no nosso dia a dia? Todos nós devemos fazer o quê? Viver em comunhão com Deus, meditando na sua palavra, na Bíblia, e orando diariamente. Todos nós precisamos ler a Bíblia e orar diariamente. Porque nós precisamos desse alimento espiritual para a nossa vida. E nos relacionamentos, como deve ser? Demonstrar o amor de Cristo, cuidando dos que sofrem, celebrando com os que se alegram e valorizando, né, essa unidade que tem a nossa igreja, sede com as congregações, tanto lá em Hortolândia como lá no Jardim Aeronave. É nosso valor que devemos cultivar, desenvolver. E esses valores estão aonde? Ali na entrada da igreja. Tem lá missão, visão e valores. Hoje nós trabalhamos o segundo valor, né, que é o quê? Conviver. Conviver. Cuidar dos que sofrem e celebrar a vitória daqueles que alcançam bênçãos de Deus. E como nós fazemos isso? Somente através de Cristo Jesus. Nós vamos estar orando, né, pedindo que Deus derrame sobre nós a sua graça, e nós já convidamos os irmãos para estarmos ali ao lado, que estaremos celebrando a ceia do Senhor. E antes disso, nós vamos ouvir um cântico, que o que nós mais precisamos? De Jesus. E só de ouvir falar de Jesus, nosso coração bate mais forte. Vamos ver esse cântico, que é um cântico que os irmãos que conhecem poderão cantar junto, né? É um cântico muito bonito, eu gosto muito desse cântico. Só de ouvir a voz do Senhor Jesus, né? Ele opera nossa transformação no nosso coração. Né? Vamos ouvir esse cântico. Vamos ficar em oração enquanto nós ouvimos esse cântico. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. De ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Dar
Nós convidamos os irmãos para estarmos aqui ao lado, né, para celebrarmos a ceia do Senhor.